Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema denso, mas fundamental, a linguagem que a Igreja Católica está usando para lidar com a crise dos abusos sexuais. A gente vai se basear numa análise do motu próprio Vos Estis Lux Mundi, o VLM, sabe? Principalmente na versão atualizada de 2023. A ideia aqui é entender como a escolha das palavras assim, não é só fachada, mas uma tentativa de ferramenta mesmo para mudança institucional. Sair daquela postura defensiva, né, para uma de responsabilidade. Vamos lá. É um ponto-chave mesmo, porque essa linguagem, ela não é só semântica, né? Ela está carregada de princípios éticos e agora, com o VLM, cria obrigações legais bem concretas. O esforço é para tentar reconstruir a credibilidade e, claro, proteger os fiéis. O jeito de falar do problema já indica como vão tentar solucionar, entende? Entendo. E a análise que a gente tem aqui sugere que tudo começa com uma crise de credibilidade tão séria que exige o que o material chama de conversão linguística. O que seria isso na prática? Seria, deixar para trás aqueles eufemismos tipo erro moral, pecado isolado, termos que acabavam talvez minimizando a coisa toda. Exatamente. A exigência agora é usar termos com peso jurídico e moral claros. Delito, abuso sexual, abuso de poder. Historicamente, a ambiguidade na linguagem, ela facilitou o acobertamento, né? A nova linguagem, especialmente como está no VLM, busca ser bem mais transparente. É quase como se a clareza do termo fosse um ato de reparação, sabe? Um reconhecimento da dor causada. E falando em clareza, surge forte o conceito de tolerância zero. Pelo que a análise indica, não é só um slogan, né? É para ser um princípio de ação. Tipo, ação imediata, sem rodeios, diante de uma alegação que tenha fundamento. Parece que elimina aquela margem para negociação ou para aquela clemência que às vezes passava por cima da justiça, né? Isso. E a implicação linguística é poderosa. Tolerância zero tira do vocabulário oficial palavras de hesitação, de adiamento. É um sinal claro que se pretende acabar com a impunidade. Essa postura é a base para tentar construir o que eles chamam de cultura de cuidado. E como você falou, não é só discurso. O VLM tem força de lei na igreja. Ele estabelece um vocabulário obrigatório para prestação de contas, para accountability. Um exemplo claro disso é a tal obrigação de denunciar prontamente. Não é um pedido, é uma ordem direta para clérigos e religiosos que saibam ou suspeitem de um delito. A palavra obrigação tem um peso bem diferente de dever ou recomendação, né? Sem dúvida. E analisando o impacto que isso busca, a linguagem clara da lei serve como um desincentivo. Não só ao abuso em si, mas, e isso é crucial, ao acobertamento. Se antes a ambiguidade podia, digamos, facilitar o silêncio, a precisão jurídica agora torna a própria omissão em denunciar um delito canônico. Quando essa lei é comunicada abertamente, na formação do clero, por exemplo, ela tem o potencial de quebrar aquele ciclo de impunidade que a gente viu em tantos casos. Isso leva a gente para um pilar ético central que essa nova linguagem tenta reforçar: a dignidade da pessoa humana. O abuso é visto como uma violação gravíssima dessa dignidade. Então, a resposta da instituição, segundo os documentos, tem que focar na restauração do valor da pessoa que foi ofendida. O VOLM exige, por exemplo, tratar quem denuncia com dignidade e respeito, e as famílias também. E aqui tem uma nuance interessante na linguagem, que é a diferença entre usar vítima e sobrevivente. Enquanto vítima pode focar mais no trauma, na passividade que foi imposta, sobrevivente já ressalta a resiliência, a capacidade da pessoa de buscar justiça, de seguir em frente, sabe? A linguagem da salvaguarda, ao reconhecer essa agência da pessoa, se alinha com aquela proibição de retaliar quem denuncia. Valoriza a coragem de falar. Essa escolha de palavra não é boba, não. Ela tenta mudar a narrativa, focar na força, não só no dano. E o primeiro passo concreto nessa linha é o acolhimento.
O Velleman não deixa isso vago, né? Ele detalha o que esse acolhimento precisa incluir. Fala em escuta, acompanhamento, assistência espiritual e também assistência médica, terapêutica e psicológica. Essa especificação chama atenção. Chama mesmo. Destacar a assistência médica, terapêutica e psicológica é um reconhecimento formal da profundidade do trauma. Vai além do acompanhamento só espiritual, entende? E aqui tem uma consequência prática importante dessa linguagem. Dignidade custa. Obriga a instituição a colocar dinheiro nisso, até a estrutura, a salvaguarda vira uma linha operacional mesmo, não só pastoral. E a escuta também não pode ser passiva. Tem que ser ativa, profissional e principalmente levar a uma ação, a um processo. Aí a gente chega num ponto que a análise considera um divisor de águas. A proibição explícita no véu de impor qualquer vínculo de silêncio a quem denuncia, a pessoa ofendida ou as testemunhas. Isso parece atacar de frente uma prática antiga, né? Nossa, a força dessa proibição é gigante. Ela tira da mão da instituição uma ferramenta histórica de controle, de ocultação, basicamente devolve ao sobrevivente o controle sobre a própria história. Se a gente conecta isso com o todo, percebe como a lei tenta forçar mais autenticidade na resposta da igreja. A verdade do sobrevivente ganha um peso que legalmente não pode mais ser silenciado por aqueles acordos de confidencialidade impostos, sabe? Falando em resposta institucional, como essa responsabilidade vira mecanismo prático segundo esses novos termos? Um ponto-chave é criar organismos ou serviços facilmente acessíveis ao público para receber denúncias. O foco no facilmente acessíveis é importante. Sim, e isso conecta com a obrigação de denunciar prontamente. Quando a denúncia chega no ordinário, que geralmente é o bispo local ou alguém equivalente, ele tem que passar adiante sem demora. Esse sem demora é uma instrução clara contra aquela lentidão administrativa, aquela inércia que prejudicou tantos casos no passado. E quem são essas autoridades para que ele tem que passar sem demora? Como funciona essa cadeia de responsabilidade? Principalmente quando a acusação envolve a própria liderança. A análise destaca o dicastério competente lá no Vaticano e a figura do metropolita. O papel do metropolita na Igreja Latina é bem específico nesse contexto. Geralmente é o arcebispo de uma província eclesiástica. Ele fica encarregado de investigar um bispo da sua província, mas que seja de outra diocese, não a dele. A ideia é buscar mais objetividade, né? Existem figuras parecidas nas igrejas orientais, mas o ponto central é que a investigação de um líder, em princípio supervisionada por alguém de fora da diocese do acusado, com a orientação final vindo de Roma, do dicastério. E quem exatamente está sujeito a essas regras de investigação mais rigorosas? O VELM lista claramente cardeais, patriarcas, bispos, representantes do Papa e também os líderes maiores de institutos religiosos. E tem um foco especial em atos cometidos durante o munere. O que significa isso exatamente? Durante munere significa no exercício do cargo. Isso é fundamental. Estabelece que o abuso, nesse contexto, não é tratado como um simples pecado privado. É um abuso de poder eclesiástico. A investigação canônica, então, tem que olhar como o cargo, a autoridade, o munus, criou a oportunidade para o delito ou a condição de vulnerabilidade. Isso exige, não tem jeito, que a liderança preste conta sobre como usou ou abusou do poder que recebeu. Levanta questões sérias sobre a natureza desse poder e como ele é fiscalizado, né? E para tentar garantir a credibilidade do processo, a lei exige imparcialidade e liberdade de conflito de interesses de quem investiga, seja o metropolita ou outro nomeado. É um reconhecimento claro que as relações de hierarquia, as relações pessoais, podem sim comprometer a justiça. A imparcialidade deixa de ser só um ideal e vira uma exigência do processo. Certo. Todos esses elementos, a linguagem clara, os procedimentos, a responsabilização, eles se juntam num conceito maior que a análise chama de cultura de cuidado. É o termo que estão tentando usar para substituir a antiga cultura do segredo. Essa cultura que se busca abrange o acolhimento, a prevenção, a formação, a responsabilidade, tudo isso.
Isso leva direto para a necessidade de prevenção e formação contínua. Não adianta ter a lei só no papel se ela não for conhecida, internalizada. Esse vocabulário todo de salvaguarda, com o peso ético e legal que tem, precisa ser integrado de verdade nos seminários, nos programas de formação continuada, para clérigos, religiosos e para os leigos que trabalham na igreja também. Dentro dessa cultura de cuidado, outro termo que surge é tutela. Mas, pelo que entendi, não é só proteger quem foi ofendido, né? Tem mais coisa aí. Isso, a tutela é apresentada de forma mais ampla. Claro, inclui proteger as pessoas ofendidas e quem denuncia. Mas também a segurança dos dados da investigação, a confidencialidade que o processo exige e, muito importante, a proibição clara de retaliação. Só que a tutela tem suas complexidades, sabe? Como assim? Explica melhor. Ela precisa achar um equilíbrio. Equilibrar a proteção de quem denuncia e a integridade do processo com outros princípios canônicos importantes, como a presunção de inocência do acusado e a proteção da boa fama de todas as pessoas envolvidas. O grande desafio que a análise aponta é garantir que essa proteção da boa fama ou da privacidade não vire uma brecha para trazer de volta por outros caminhos aquele vínculo de silêncio que o Velme proibiu expressamente para quem denuncia. A clareza sobre os limites e o propósito da tutela é essencial para que ela sirva à justiça e não ao ocultamento de novo. Faz todo sentido. E para que essa tutela de quem denuncia seja real mesmo, se reforça a proibição de danos, retaliações ou discriminações. Sem isso, ninguém teria coragem de falar, né? A base seria minada. Exato. E um último ponto sobre até onde vai essa linguagem protetiva. O Velme e outros documentos incluem de forma explícita não só menores de idade, mas também adultos vulneráveis. Os delitos que a lei cobre incluem atos contra adultos, especialmente esses ligados a um abuso de autoridade, aquele durante munere. Reconhece-se que a vulnerabilidade muitas vezes é criada ou explorada justamente por essa dinâmica de poder desigual dentro da instituição. Usar sempre o termo adultos vulneráveis amplia o guarda-chuva da proteção. Interessante. A análise que a gente está discutindo chega a falar num vocabulário mestre da salvaguarda, com umas 10 palavras essenciais. Não precisa listar todas, mas a ideia é que essas palavras foram escolhidas a dedo. Elas carregam princípios éticos, têm força legal no VLM e marcam uma ruptura intencional com a cultura do segredo. Sim, e o impacto de usar essas palavras de forma consistente pode ser enorme. Dignidade ancora tudo na ética personalista. Denúncia valida o ato de romper o silêncio. Responsabilidade liga o poder à prestação de contas. A figura do metropolita simboliza a busca por investigação externa mais objetiva. Transparência se opõe diretamente ao sigilo. O uso intencional, repetido desse vocabulário é o que pode, aos poucos, ajudar a formar uma nova cultura interna. E vale repetir, essa mudança na linguagem busca um impacto real, não só simbólico. Como a gente falou, exigir assistência médica, terapêutica e psicológica exige estrutura, exige dinheiro. A linguagem da lei, quando aplicada, força mudanças concretas. Precisamente. A clareza linguística, a proibição do silêncio imposto, a definição de canais de denúncia, de autoridades responsáveis, tudo isso junto é um esforço para desmontar aquele ciclo de ocultamento que deixou o abuso se perpetuar. O objetivo final, que está expresso nesses documentos, é tentar restaurar a confiança e oferecer segurança aos fiéis. Então, resumindo nossa conversa. A análise das fontes mostra um esforço bem claro da Igreja Católica, formalizado em documentos como o Voices Lux Mundi, de usar a linguagem como uma ferramenta ativa de reforma. O foco está em termos que batem na tecla da dignidade, da transparência, da prestação de contas. No fundo, é uma tentativa codificada de mudar não só as palavras, mas através delas as estruturas e a mentalidade da instituição. Exato. E talvez uma reflexão final que a gente pode deixar é a seguinte: além de implementar esse vocabulário e os procedimentos formais que os documentos descrevem,
que outras conversas internas seriam necessárias? Conversas talvez mais difíceis, né? Sobre a dinâmica do poder clerical, sobre o clericalismo em si, sobre a própria ideia de autoridade na igreja. Que outras conversas seriam precisas para que uma verdadeira cultura de cuidado não fique só no papel, mas realmente floresça e seja vivida no dia a dia da instituição? Fica a pergunta, né?